E para quem achava que Shingeki no Kyojin tinha acabado com o capítulo 139, a gente tem novidades porque em junho vai ser lançado o volume final de Shingeki ali, trazendo páginas extras que já caíram na internet, que já foram reveladas, e a gente vai comentar tudo aqui. Então, bora lá! Salve galera, tudo beleza? Bem-vindos aqui ao Duoverso, um espaço pra gente falar de animes e mangás, e eu sou o Martin. Obrigado pela sua presença, porque a gente está aqui para falar de Shingeki no Kyojin, porque o volume final, que vai ser publicado em junho, vai trazer, melhor falando, páginas extras. São algumas páginas que vêm para complementar a história. Essas páginas já foram reveladas na internet, a gente já tem acesso a elas com tradução e tudo mais, então a gente vai comentar um pouquinho aqui. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like, apoia aqui o trabalho do Duoverso, porque é um negócio muito bacana conversar com você, dialogar sobre animes e mangás, especialmente Shingeki no Kyojin, que é um dos que a gente mais ama, um dos mais populares aí recentemente. Obrigado e bora lá. Bom galera, então a gente teve 6 páginas extras, na verdade 6,5, porque uma das páginas do 139 que já tinham lançado teve um quadro que foi alterado, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas páginas. E claro, lembrando que a gente ainda não tem, digamos assim, todas as outras páginas do 139. Há uma grande possibilidade de que diálogos foram alterados. O próprio Isayama falou que teve uma percepção muito ruim do diálogo aí do Armin com o Eren, muita gente achando aí que foi passaram um pano aí pro genocídio que o Eren cometeu, inclusive eu também achei isso, fiz um vídeo no canal sobre isso. Então, assim, o Isayama provavelmente ele mudou um pouco dos diálogos, mas a gente ainda não tem acesso a esses novos diálogos. O que a gente tem são os quadros novos, as páginas novas, então quem sabe futuramente a gente vai ter ali os diálogos das páginas que já tinham sido publicadas com algumas alterações. Mas, bora falar aqui sobre as páginas extras. Bom, e a gente começa ali com aquela página em que o Armin se declara como aquele que derrotou Eren Yeager, como Armin Arlet, o que derrotou o demônio da Ilha de Parades. E tinha um quadro depois dessa, digamos assim, tem um quadro principal do Armin e tem um quadro secundário embaixo, que seria a Mikasa com a cabeça do Eren. Mas a gente tem uma mudança de perspectiva. Se antes a gente via de costas esse quadro, agora a gente tá vendo ele frontalmente, a Mikasa com a cabeça do Eren, e quem tá junto com ela agora é a Ymir. A Ymir tá junto nesse quadro e isso se conecta com a próxima página. E lembrando que a Ymir foi bastante citada aí no último capítulo, mas a gente não teve uma aparição dela, a gente tinha esses flashes, digamos assim, esse fantasminha da Ymir aparecendo, e aqui nessa página extra do 139 a gente tem um diálogo da Mikasa com a Ymir, lembrando, nessa névoa aí que ficou do parasita, muita gente viu as pessoas do caminho e agora a Mikasa vê a própria Ymir. Não a Ymir toda acabada, a Ymir que tinha sido escravizada, toda machucada, mas uma Ymir que tá, digamos assim, numa forma física boa, dá pra ver visivelmente seus olhos, então é uma diferente percepção da Ymir. Toda vez que a gente vê a Ymir, ela nem tinha a expressão dos olhos, mas agora a gente tem. E ela dialoga um pouquinho assim sobre esse amor e que a Ymir estava tentando se comunicar com a Mikasa. E a Mikasa comenta, inclusive, esse sofrimento que a Ymir teve por causa desse amor. A gente viu no 139, lançado anteriormente, de que existia um amor, assim, um amor bem deturpado que prendia a Ymir ao rei Fritz, e isso gerava todo esse problema aí dos caminhos e tudo mais, e que esse amor da Mikasa foi capaz de libertar a Ymir, e era isso que a Ymir estava buscando todo esse tempo. Isso a gente teve no 139, mas agora a gente teve uma explicação um pouco maior com esse, digamos assim, colocar a Mikasa e a Ymir complementa, dá muito mais força para essa ideia que o Isayama já tinha expressado ali primeiramente no 139, lançado no mês passado. E a gente tem uma espécie de visão também ali na página que continua, que seria o que aconteceria se a Ymir não tivesse jogado na frente do rei. Se a Ymir tivesse, na verdade, permanecido ali, o rei teria morrido, teria sido perfurado por aquela lança. A gente viu que tem um flashback aí de Ymir em que uma pessoa infiltrada ali no Império, na tribo Eldiana, no Império Eldiano que estava ali se formando muito tempo atrás, quando a Ymir era viva, tentou atacar o rei, e a Ymir se jogou na frente para poder defender o rei, e tem toda aquela história lá de que depois o rei ele cortou o corpo da Ymir e deu de comer para as filhas dele. Mas e se a Ymir não tivesse se lançado para proteger o rei? E se ela tivesse ficado com suas filhas e o rei tivesse morrido? Se a Ymir tivesse se libertado desse amor tão deturpado, uma coisa tão errada que prendia ela? Então a gente tem essa visão aí dentro do capítulo. É legal porque traz um pouquinho mais de profundidade para Ymir, a gente entende um pouco mais assim dessa sensação da Ymir, que era uma menina, na verdade, uma menina escrava, uma menina que procurou, na verdade, sentir o amor de verdade, uma menina que procurou encontrar liberdade, mas que
tragicamente sempre foi uma escrava, tragicamente sempre foi uma serva e foi oprimida e nunca teve a possibilidade, nunca teve a liberdade de sentir o amor. E através da Mikasa, através de todo o sentimento da Mikasa e toda dessa questão que envolve Shingeki no Kyojin, Mikasa e o Eren, a Ymir foi libertada dessa situação. Então ela saiu desse, digamos assim, desse grande vale em que ela se encontrava perdida, e a gente vê isso nessas páginas. E aí tudo isso termina com a Mikasa falando para Ymir descansar em paz ali, e depois a gente vê o quadro em que tem a Mikasa com a cabeça do Eren, que a gente, tinha antes na versão do 139 ali, que tinha sido publicado em abril, e a gente vai para mais uma cena, porque tem uma espécie de time skip ali de novo, né? A gente já viu que quando acontece toda essa situação no 139, lançado em abril, a gente viu que depois tem um time skip, passam uns anos ali, depois a gente vê os personagens. A Mikasa, ele tava em Shiganshina, lá com o Eren enterrado, melhor falando. O pessoal ali da Aliança tava indo para a Ilha de Parades, como uma espécie de embaixadores da paz. Então, para mim foi uma cena assim que representava muito esperança. Por quê? Porque a gente viu que o mundo ainda estava em caos, que o ciclo de ódio ainda existia, que o Eren não foi capaz de destruir, de derrotar esse ciclo de ódio. Na verdade, ele só postergou. Mas na figura ali do Armin e do pessoal, a gente sentia, sabe, um quê de que o futuro estava em aberto e que o futuro poderia ser melhor. Apesar dos conflitos, apesar daquele pessimismo de que Parades se militarizou, de que Parades se tornou realmente um local bem complicado depois da morte do Eren, porque os Jägeristas tomaram, mas na figura do Armin, na figura desse mundo que renasceu depois do estrondo, depois de tanta gente morrer, tanta gente sofrer, 80% da população mundial ter morrido, a gente tinha uma espécie de, quem sabe, uma faísca de esperança mesmo através da figura do Armin e do pessoal da Aliança. Mas eu acho que o principal era que o final estava em aberto. E eu acho que agora com essas páginas extras de Shingeki no Kyojin, o final ele ficou mais fechado e ele ficou, na verdade, mais tendendo para uma continuação, acredite se quiser, né? Eu não acho que o Isayama vai fazer uma continuação, mas depois a gente fala mais sobre isso. Porque nessas páginas finais ali, a gente vê a Mikasa, ela, digamos assim, ela sempre homenageando o Eren no túmulo dele, ela sempre visitando o Eren. E a gente consegue perceber que Parades está mudando. Se no momento a Mikasa ali tá digamos assim, com o túmulo do Eren, então um campo aberto ali, na árvore onde ele ficava, na árvore onde ele descansava, onde está o túmulo dele, a gente vai percebendo que vão acontecendo mudanças. A Mikasa ali aparentemente casou com alguém e já tem um filho, mas ela mantém essa tradição ali de voltar e de visitar o Eren. Depois o tempo passa, a árvore está maior, a Mikasa está mais velha, ela já está com outros descendentes aparentemente ali da família dela, mas ela continua sempre ali fazendo esse ato de homenagem para o Eren. Ela até mesmo chega a envelhecer até falecer, mas sempre continuando ali tendo essa tradição ali de homenagear o Eren, e essa árvore não para de crescer enquanto o mundo continua evoluindo. A gente vê que tem construções, estão surgindo prédios ali, tá um movimento assim, na verdade, de que o mundo está evoluindo, Parades está evoluindo, melhor falando. E sobre esse misterioso marido ali, eu vi uma teoria de gente falando que não, a Mikasa, ela adotou uma criança e aquele ali é o Armin. Mas, bom, por mais que a gente queira acreditar isso, não é muito bem isso. Eu acho que pode ser muito bem o Jean, pelo físico aí do personagem. Pode ser outra pessoa também, pode ser um cara qualquer. Mas eu acho que não era esse o intuito do Isayama, ele quis deixar mesmo em aberto ali com quem era a Mikasa, mas a ideia é de que realmente ela tá com alguém. E tinha teorias, tinha boatos de que seria uma lembrança, seria uma brisa assim do Jean, mas a gente viu que não, que aparentemente realmente isso faz parte ali da linha cronológica estabelecida pelo Isayama. E bom, acontece que depois o mundo continua se desenvolvendo, a gente vê que a árvore está cada vez maior, os prédios estão mais desenvolvidos, são prédios mais modernos, mas continua o conflito. A gente vê na verdade bombardeios, a gente vê guerras, porque o mundo não parou de lutar. Aparentemente já se passou muito tempo porque a Mikasa já morreu. Só que o que eu falei sobre final fechado é que antes a gente tinha essa ideia de que o Armin e o pessoal da Aliança iam tentar alguma coisa para parar esse ciclo de ódio. Mas é que a gente vê que nada deu certo, porque, bom, nada deu certo, não posso falar assim. Mas que a maioria das coisas não deram certo porque Parades está em guerra ainda, Parades está lutando ainda. Então por que motivo será? Muito provavelmente o esforço do Armin e da Aliança não deu certo. O esforço da Historia também não deu certo. Por isso que eu falei que, para mim, esse final ficou mais fechado do que aberto, no sentido de percepções, da gente poder criar teorias, da gente poder imaginar o que teria acontecido. Na verdade, esse final mostrou pra gente que não adiantou muita coisa. Que, na verdade, o ciclo de ódio continuou permanentemente e nem os esforços do Armin, nem essa alternativa à guerra que o Armin sempre teve ali digamos assim, nesse pós-time skip, não funcionou também. Pra mim, isso eu não gostei, porque realmente deixa as coisas com menos possibilidades.
o tempo passou, a Mikasa morreu, muito provavelmente os demais da mesma idade dela, ali, de idades parecidas, também morreram, e o mundo continua nesse caos. Mas o que fica é uma pontinha para quem sabe alguma coisa nova futuramente, porque aparece depois uma criança. E o tempo vai passando e num mundo cheio de destroços a gente vê essa criança, porque esse lugar em Shiganshina que tinha construções, que tinha prédios, foi totalmente destruído. Já passou um tempo porque a gente vê que tem musgo crescendo sobre os destroços, tem outras árvores ali ao redor e a árvore onde o Eren tinha sido enterrado tá gigante e ela lembra muito a mesma árvore em que Ymir Fritz caiu e encontrou o Parasita. E a gente vê uma criança, ali explorando, ela tá toda equipada, ela tá realmente preparada, propositalmente tá procurando aquele local com um cachorrinho ali. E nessa ideia dessa criança exploradora a gente vê o quanto essa árvore cresceu, o quanto essa árvore assim, ficou enigmaticamente parecida com a árvore que a Ymir Fritz encontrou no passado. E o que será que essa criança estava tentando encontrar através dessa árvore? Estaria ela procurando o parasita? Estaria o parasita vivo através de Eren Yeager, somente esperando por alguém que tenha o propósito de sobreviver, de multiplicar, de continuar a sua existência, encontrar para resetar a história de Titãs? Eu não sei, porque o final ficou aberto. Essa criança, ligeiramente, eu posso falar que ela lembra talvez a Mikasa, que talvez ela lembre um Ackerman, melhor falando, pela fisionomia dela, os cabelos pretos ali, não dá pra ver muito da criança mesmo. Pode ser que seja um descendente da Mikasa, um bisneto, quem sabe, não sei, um descendente assim bem distante. Pode ser que seja uma criança comum também, pode ser que seja um Eldiano, qualquer outra coisa, a gente não sabe, não tem mais detalhes. Acontece que Shiganshina foi destruída, isso a gente sabe, a árvore continua lá, e quem sabe fica um espaço para uma continuação. Eu não acho que o Isayama ia realmente continuaria a obra dele, mas talvez não o Isayama, mas talvez outra pessoa, porque Shingeki no Kyojin foi um fenômeno de vendas no Japão e no mundo também fez muita fama, então talvez parecido com outros mangás em que o autor original ele fica como uma espécie de supervisor, né, olhando por cima ali e tudo mais, mas tem outra pessoa escrevendo e outra pessoa desenhando e continuando a história. Eu não sei se eu gostaria muito de uma continuação de Shingeki no Kyojin voltada para essa criança ali, parece bem interessante o jeito que termina o final, mas eu não sei se a gente teria tanta vontade assim de acompanhar, porque como eu falei, o final ficou mais fechado, né? Não que isso seja bom, porque a ideia de Shingeki no Kyojin, acho que no primeiro 139 era deixar as coisas bem abertas, né, no sentido de a gente poder imaginar, não que ficou muitas pontas soltas, mas no sentido da gente poder imaginar o que pode acontecer com o Armin, com o pessoal. A gente sabe que não deu em nada, a gente sabe que provavelmente deu tudo errado ali com o Armin, com a Historia, com os Jägeristas, isso que eu não gostei. Eu acho que essa parte aqui o Isayama queria, ele até mesmo comentou que ele queria que os leitores pudessem realmente estar pensando no que iria acontecer, no que vem por aí. Não deu porque a gente vê o futuro é catastrófico, né? Então assim, não acho que são páginas ruins, mas eu também não fiquei totalmente satisfeito, não fiquei, uau, que incrível, né? Não sei como vai ser a reação do pessoal. Foram páginas ok, eu acho que principalmente aquela parte que complementou a história de Ymir foi legal, mas essas páginas finais assim me deixando assim, tipo, uau, o que será que queria dizer com isso, né? E a gente tem esse menininho aí. Pode ser que Shingeki no Kyojin tenha um tipo de continuação, um spin-off, alguma coisa. Não acho que vai ser o Isayama, ele vai ser tipo um supervisor, mas talvez tenha outras pessoas ali conduzindo a história. E assim, de toda forma, Shingeki no Kyojin fez muita fama, muita gente gostou e talvez faria sucesso sim uma continuação, quem sabe. Mas vamos aí ver o que o tempo traz pra nós. E esse foi o nosso vídeo sobre as páginas extras de Shingeki no Kyojin, que vão ser publicadas no volume ali em junho. Obrigado pela sua presença, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui no Duoverso se você acha que isso realmente mudou o final de Shingeki no Kyojin, se realmente trouxe alguma coisa a mais, se melhorou, piorou, mas obrigado por sempre estar junto conosco. Obrigado aí pela sua participação e até uma próxima aí. Falou!